Bom dia, queridos. A graça e a paz. Vamos ficar de pé, amados. Vamos dar início à nossa reunião de hoje, nosso culto dominical. Sejam bem-vindos mais uma vez. Esse momento de comunhão, de adoração, de aprendizado da palavra de Deus. Nós possamos estar com nossos corações inteiramente voltados para o Senhor, sabemos desligar dos problemas externos, das situações que nos afligem, e que possamos nos concentrar no Senhor, né? Que nós possamos apresentar um culto ao Senhor de adoração e espírito e verdade. Amém? Amado Deus, Senhor e Pai, te damos graças, Senhor, que glorificamos, te exaltamos, Senhor, pelas tuas maravilhas, pelas tuas misericórdias. Queremos te agradecer, Senhor, por mais este dia, por mais este domingo, Senhor, que tu nos concedes a oportunidade, Senhor, de te louvar, de te adorar, de glorificar o teu nome, de aprender, Senhor, sobre a tua grandeza, sobre a tua soberania, sobre a tua verdade, de aprender a tua palavra, Senhor. Abençoa cada momento deste culto, Senhor, a leitura da palavra, a oração, os louvores, Senhor, a meditação, Senhor, que nós possamos, Senhor, sermos repreendidos pela tua palavra, edificados, Senhor, e consolados pela tua palavra, Pai. Nós possamos que nossos corações sejam voltados para ti, que possamos apresentar o culto, Senhor, a ti, suave, agradável, em espírito e em verdade, Pai. Muito obrigado pela vida de cada um dos teus filhos que aqui chegaram, aqueles que porventura estejam vindo, aqueles que não puderam vir, Senhor. Queremos te apresentar a vida do irmão Kelsen, se ele está com Covid, Senhor. Que tu possas estar, Senhor, abençoando teu filho, curando, Senhor, sua família também, sua mãe, seus irmãos, Senhor. Te apresentamos também a vida da Renata, do Leandro, que também estão enfermos. Que tu possas, Senhor, estar visitando ali, Senhor, teus servos, que tu possas estar, Senhor, sempre tendo a sua saúde restaurada. Te apresento também a vida do irmão André, Senhor, da sua família, sua filha também que está enferma, Senhor. Que tu possas estar, Pai, restaurando a saúde dos teus filhos, Senhor, que nós possamos, Senhor, ter a satisfação, a alegria de podermos todos estar unidos aqui, Senhor. Muito obrigado, Pai. Seja conosco, fica conosco. Em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor. Amém. Vamos à leitura da palavra e logo em seguida o louvor. Graças a Deus, amados irmãos, bom dia. Bom dia do Senhor, mais uma vez reunidos com a igreja, para louvar o seu santo e excelso nome. Vamos ler hoje o Salmo de número 23. Lembrando que é a versão da divisão da Igreja Cristã Nova Antiga Belém, Marco, é a nova Almeida atualizada. Salmos de número 23. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Aleluia, amém, amados irmãos.
Só para te adorar e fazer o nome grande e te dar por qualquer pedido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer o nome grande, tirar o qualquer delírio. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença. Reunimos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar qualquer delírio. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Para louvar o Senhor. Quão maravilhoso estamos atos do Senhor. Não somente no templo do Senhor, domingo, os demais domingos, mas durante a semana, apresentando sempre santo e irrepreensível, Senhor. Mas nós temos as nossas falhas, de uma vez, o Cordeiro de Deus, que foi propiciou o nosso pecado na cruz do Calvário. Aí devemos um rigor. Possamos cada dia mais estar assim, seja aqui, seja em casa, seja no trabalho, seja onde estivermos, possamos levar, nos alegrarmos sempre estar, nos alegrarmos. Amém, meus amados irmãos?
Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece, desdesafio. O pardal encontro casa, caminho para si. Eu encontrei Deus online, Senhor, Rei meu, e Deus meu. Eu encontrei Deus online, Senhor, Rei meu, e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos despertar, o pardal encontrou casa e caminho para si. Eu encontrei Deus altares, Senhor, Rei meu, e Deus meu. Eu encontrei Deus altares, Senhor, Rei meu, e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, a graça e glória. Não negará em alguma se corretamente. O pardal encontrou casa e caminho para si. Eu encontrei Deus amado, Senhor, e Deus meu. Eu encontrei Deus amado, Senhor, e Deus meu. Eu estive em segurança, Senhor, e Deus meu. Eu encontrei tua graça, Senhor, e Deus meu. Um dia nós encontramos de graça, glória, o porém majestade, o nome do Senhor é que transformou as nossas vidas, né? Grandemente. A gente estava passando por oferecer nossa vida, dia após dia, com amor. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar, foi que eu nasci.
cumpra em mim o teu querer. Faça o que está no meu coração. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Amém, amados irmãos. Nós aqui já temos espírito em verdade para louvar o nome do Senhor. Ainda que poucos, mas com todo o nosso coração, toda a nossa vida se elevada ao Senhor Jesus. Porque assim fomos feitos para adorar o Senhor, para louvá-lo dia por dia. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, da tua misericórdia, da tua fidelidade. Para que o Espírito de verdade possa nos Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Deus e Senhor, te entregamos nosso viver. Deus e Senhor, te entregamos nosso viver. Para te adorar, ó Rei dos Reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. É o Senhor e o digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor que nos temos a glória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, Jesus, pois só tu és o Deus eterno, sobre
para te adorar, ó Rei, você. Porque eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Glória a Deus, amados irmãos. Glória seja dada ao Senhor dos Exércitos. Era o momento que eu convido todos vocês a se ajoelharem e orarem pelos seus pecados. Um louvor não dá para fechar. É um momento de reconciliação com o Senhor, um momento de confissão dos pecados.
Espírito da palavra, sem ter nossos corações, viver cada vez mais Espírito, amém. Essa palavra para churrasco. Amém, queridos. Glória a Deus. É bom, né? Podemos louvar assim, podemos orar, nos humilhar aos pés do Senhor, porque Ele é digno de toda adoração, de todo louvor. De todo o nosso, toda a nossa adoração, né? Amados, mais uma vez, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu quero, mais uma vez, dar as boas-vindas àqueles que aqui estão presentes. Muita gente hoje não pôde vir. Aproveito para mandar saudação para nossos irmãos que estão acompanhando pelo canal da igreja. Temos a nossa transmissão ao vivo todo domingo, né? Então, que os irmãos também que estão acompanhando ao vivo, que sejam edificados, sejam abençoados pelo que nós estamos fazendo aqui, pelo culto que estamos apresentando ao Senhor. Amém? Queridos, nós vamos continuar a nossa meditação. Eu convido a você a deixar sua Bíblia aberta já no Evangelho de João, capítulo 8. João, capítulo 8. A partir do verso 21. Deixe sua Bíblia aberta, que nós vamos já fazer a leitura. Na semana passada, nós fizemos a exposição da passagem onde Jesus ensinava que ele era a luz do mundo. Foi o capítulo 8, de 12 a 20. Né? E no verso 12, Jesus diz assim para aqueles aos quais ele estava ensinando: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então nós vimos, amados, que as Escrituras, elas são claras ao afirmar que o mundo sem Deus, né, ele se encontra em trevas. Ou seja, a humanidade ela se encontra envolvida, submersa nas mais densas trevas. Né? O ser humano ele é absolutamente, totalmente carente da luz que vem de Jesus, que só Jesus pode conceder. O grande problema é que a humanidade, o ser humano, ele é orgulhoso, ele é cheio de si, ele quer ser seu próprio Deus, e ele não reconhece essa realidade. O ser humano ele não admite o seu estado de trevas. Né? E para compensar essa necessidade de luz, o ser humano busca falsas fontes de luz. E aí ele busca nas filosofias, nas falsas religiões, ele busca no conhecimento científico, busca nos holofotes da fama, né? Mas nada disso, queridos, nada disso é capaz de suprir a carência de luz da humanidade que só Jesus pode dar. E para aqueles que já seguem a Cristo, né, para aqueles que já caminharam na direção da luz, já se encontraram com Cristo, né, o texto diz que esses jamais andarão nas trevas. Né? Não andará, aqueles que me seguem, quem me segue, não andará nas trevas. Ao contrário, terá a luz da vida. Ou seja, as pessoas que já foram regeneradas pelo Espírito Santo, já encontraram com Cristo, que Cristo já encontrou, né?
Elas não andarão nas trevas porque são portadoras da luz, do reflexo, elas são reflexo da imagem da luz de Cristo, ou seja, Jesus é a fonte da luz, né? E os salvos, né, os eleitos, eles são um reflexo, nós refletiremos a luz de Cristo. Nós seremos, então, pequenos luzeiros no mundo, né, refletindo a imagem de Cristo. E o seguidor de Cristo, amados, ele não pode andar em trevas. Não pode andar em trevas. Ele é um reflexo da imagem de Jesus. Ele segue, imita a Cristo, ele reflete a imagem de Cristo. E vamos ler o texto de hoje, então. O texto de hoje ele está em João, capítulo 8, a partir do verso 21. Ele diz assim: outra vez, Jesus lhes falou, dizendo: eu vou embora, e vocês vão me procurar, mas perecerão no seu pecado. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Então os judeus diziam: será que ele tem a intenção de suicidar-se? Porque diz: para onde eu vou, vocês não podem ir. Jesus lhes disse: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Porque se não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. Então lhes perguntaram: quem é você? Jesus respondeu: o que é que eu tenho dito a vocês desde o princípio? Muitas coisas tenho para falar e julgar a respeito de vocês. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele ouvi, essas digo ao mundo. Então, Jesus lhes disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Quando Jesus disse isso, muitos creram nele. Amém? Aconteceu um pequeno acidente aqui, né, queridos? Mas por isso que ao vivo sempre acontecem essas coisas, né? Queridos, então veja bem, o entendimento de que nós somos a imagem de Jesus, de que nós somos reflexo da imagem de Jesus, é fundamental para que a gente possa compreender um dos pontos dos ensinamentos desse texto de hoje. Vejam que o discurso de Jesus, né, esse discurso de Jesus, ele tem a mesma estrutura, se vocês avaliar, ele tem a mesma estrutura dos discursos anteriores, quando Jesus era confrontado, né, e confrontava os líderes religiosos judeus. Jesus primeiro proferia uma declaração profundamente espiritual, né? Jesus proferiu uma declaração com significado espiritual muito profundo, né? Essa declaração de Jesus era mal compreendida pelos interlocutores dele, ou seja, pelos judeus, que invariavelmente respondiam de forma irônica e maliciosa. Eles, além de não compreenderem, respondiam de forma irônica e maliciosa. E a resposta deles sempre é no sentido de querer desmerecer, de querer debochar daquilo que Jesus falava. E no seu contra-argumento, Jesus esclarece melhor aquilo que ele está ensinando, ele lança luz, né, sobre aquilo que ele proferiu, né, aquele ensinamento, e os judeus continuam não entendendo. A maioria do povo judeu, né, dos religiosos principalmente, continuam não entendendo. Mas eles não entendem, isso é uma coisa importante para a gente entender, que eles não entendem, não é porque Jesus não explica de maneira clara o suficiente. Eles não entendem porque eles não querem entender. Ou seja, eles estão cegos
para a realidade espiritual que eles se encontram. As trevas, como nós falamos, do pecado, elas são tão densas que são incapazes de permitir que eles enxerguem, que eles entendam o ensinamento de Cristo. A gente vê lá na Epístola de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, você não precisa abrir, eu vou ler. 2 Coríntios, capítulo 2, versos 3 e 4, o apóstolo Paulo esclarece por que isso acontece. Por que as pessoas que estão nas trevas, que estão no mundo, elas não conseguem entender espiritualmente aquilo, a mensagem do Evangelho, aquilo que Jesus ensina, a mensagem da palavra de Deus. Diz assim, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 3 e 4, diz assim: mas, se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ou seja, queridos, vejam que os homens, o ser humano, a humanidade está cega. Elas não conseguem entender, não conseguem compreender a luz do Evangelho da glória de Cristo. O Deus deste mundo, o Deus deles, seja lá qual for o Deus dessas pessoas, cega o entendimento do mundo. Né? E aí a gente vê o seguinte, amados, que Jesus está nos mostrando o seguinte. Primeiro, que aquelas pessoas estão mortas espiritualmente. Ou seja, elas são incapazes de responder ao Evangelho de Jesus. São incapazes de se arrepender. Segundo, essas pessoas, o mundo, de uma forma geral, estão envoltos nas mais densas trevas. Estão cegos pelo Deus deste mundo. E a cegueira espiritual deles impede que eles vejam, entendam o Evangelho. E por isso são incapazes de ver a imagem de Cristo, de ver Deus em Cristo Jesus. E assim é o homem sem Cristo. É assim, dessa forma, é o homem, a condição daqueles que não conhecem a Cristo. E era assim que nós éramos antes de conhecer a Cristo. Quando nós não conhecíamos a Cristo, nós éramos também cegos. O Deus do mundo, as trevas que nos cobriam, impedia que nós conhecêssemos, que nós entendêssemos o Evangelho. E mesmo, independente de termos nascido ou não no Evangelho, existe um momento em que o Evangelho ilumina a mente daquela pessoa, e aquela pessoa compreende o Evangelho, entende a mensagem do Evangelho, né? Mas até que o Espírito Santo não nos ressuscite da nossa morte espiritual, né? Até que ele não nos conceda luz, não nos conceda a cura para a nossa cegueira espiritual, nós continuaremos cegos. E essas pessoas, queridos, no texto em que Jesus está dialogando, elas estão cegas. Vejam que Jesus diz assim no verso 21. Eu vou embora e vocês vão me procurar, mas perecerão no seu pecado. Nesse texto, querido, Jesus está reiterando algo que ele ensinou lá no capítulo 7, versos 33 e 34. Ele está falando de novo, reiterando, né? E vejam que lá Jesus disse o seguinte, que eu irei para junto daquele que me enviou. Vocês vão me procurar, mas não me acharão. Vocês não podem ir para onde eu vou. Isso Jesus falou lá. E aqui, querido, Jesus acrescenta uma declaração firme, que está ao longo de todo o Evangelho. Ele acrescenta que vocês perecerão no seu pecado. Vejam, queridos, que o Evangelho é claro. Sem Jesus, sem Cristo, o ser humano perecerá nos seus delitos e pecados. Ou seja, sem Jesus, né, só em Jesus nós estaremos livres da condenação. Só em Jesus nós podemos alcançar a justificação e a libertação dos nossos pecados. E os judeus, queridos, a gente vê que se cumpre aquilo que Jesus disse aqui no verso 21, que ele vai embora, ele foi embora, ele partiu, foi morto, ressuscitou e partiu para o céu. E eles iriam
procurá-lo. Procurar Jesus? Não, eles iriam continuar procurando o Messias que eles estavam esperando há séculos. E os judeus continuam procurando, continuam até hoje esperando o Messias. Ou seja, eles rejeitaram o enviado de Deus, rejeitaram o Messias prometido. E o mundo hoje, queridos, é um reflexo disso. O mundo hoje, a humanidade hoje, né, ela vive em busca de redenção, vive em busca de luz, vive buscando paz em algum lugar, em todos os lugares, buscam incansavelmente a paz, mas rejeitam o príncipe da paz. Como Isaías diz lá no capítulo 9, verso 6, o mundo que nós conhecemos hoje, ele vive sedento, né? Mas rejeitam a fonte de água viva. O mundo vive faminto, né, de Deus, faminto de respostas, mas rejeitam o pão da vida. Lá, Jesus falou que ele olhava para aquelas pessoas e ele os via como ovelhas que não têm pastor. Jesus se compadeceu daquelas pessoas. E o mundo hoje é dessa forma. As pessoas vivem hoje como ovelhas que não têm pastor. Vivem desgarradas, feridas, amarguradas, enfermas, mas rejeitam o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Por quê, amados? Porque o Deus deste mundo cegou o entendimento das pessoas para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. O Deus dos interesses pessoais, o Deus do eu, o Deus da carnalidade, o Deus das falsas religiões, o secularismo, o humanismo, o hedonismo. O hedonismo é a busca de satisfação, de prazer, de toda forma, cega o entendimento das pessoas que não veem. Então, amados, não existe limites para o ser humano criar deuses para buscar naquele Deus a redenção, a paz. Mas a humanidade vive desiludida, queridos, vive desesperada em busca de socorro, né? E o socorro está disponível e o povo, o mundo, rejeita o socorro. E da mesma forma como os judeus, que esperaram por séculos o Messias, esperaram séculos e séculos o Messias. O Messias veio e eles rejeitaram o Messias. Amém? Para as crianças, atividade para as crianças. Aqui Jesus está falando com um grupo de pessoas. Jesus está ensinando para um grupo de pessoas, né? E aí vocês vão escrever, assim, ó, bem no topo do desenho. Jesus, o grande eu sou. Jesus, o grande eu sou. E aí depois você vai desenhar Jesus falando para um grupo de pessoas. Ok? Lá em João, capítulo 1, verso 11, queridos, fala que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Como nós dissemos, o Messias foi rejeitado pelo seu povo, foi rejeitado pela humanidade. E aqui ele diz, eu vou embora, e vocês vão me procurar, mas perecerão no seu pecado. O interessante, queridos, que a gente vê nessa mensagem aqui, nesse texto, é que os judeus, Jesus está emitindo uma condenação para eles. A palavra de Jesus para os judeus é condenatória. De que ele vai embora, que eles vão procurá-lo, mas eles perecerão nos seus pecados. Para onde eu vou, vocês não podem ir. E a resposta dos judeus, queridos, ela é maliciosa, é amarga. Eles dizem assim, será que ele tem a intenção de se suicidar? Porque diz, para onde eu vou, vocês não podem ir. Vejam, queridos, a sutileza da malícia das palavras dos judeus, desses religiosos. Se você for estudar a teologia judaica daquela época, a teologia judaica definia que o suicida tinha como destino eterno o inferno. Eles afirmavam que o suicida
era automaticamente condenado ao inferno. Então, queridos, ao sugerirem que Jesus pretendia se suicidar, eles estavam sutilmente dizendo que o inferno era o lugar para onde Jesus deveria ir. E o curioso é que, ao mesmo tempo, eles agem de justiça própria. Ou seja, o inferno era lugar para Jesus ir. Mas como Jesus disse que para onde eu vou vocês não podem ir, eles julgam que eles não merecem o inferno. Ou seja, a tendência humana de se auto-justificar. Para eles, o inferno era o lugar de Jesus, mas não para eles próprios. E a resposta de Jesus, queridos, ao sarcasmo dos judeus, ela, como nós dissemos, é uma resposta condenatória e, ao mesmo tempo, queridos, muito importante para o nosso aprendizado. O verso 23 e 24, Jesus responde assim para eles: olha, vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Ou seja, nesse texto, queridos, o que Jesus faz? Jesus faz um paralelo aqui. Jesus faz um antagonismo, né, entre ele próprio e os judeus. Jesus faz questão de destacar aqui, queridos, esse antagonismo natural que existe entre Jesus e o mundo, entre eles e Jesus. Ou seja, eles, os judeus, pertenciam a um mundo totalmente diferente de Cristo. Eram duas naturezas, duas tendências totalmente diferentes. Os judeus eram do mundo, pertenciam ao mundo, mas Jesus era do céu, ele era lá de cima, ele não era deste mundo. E esses judeus, queridos, eles não estavam muito preocupados, eles não estavam, na verdade, nada preocupados com o céu, com coisas espirituais, com as coisas celestiais. Eles estavam interessados em vantagens humanas, em vantagens terrenas, no poder político, em prazeres carnais. As coisas celestiais não tinham importância nenhuma para eles. Jesus não. Jesus, ele veio ao mundo com a intenção de fazer a vontade do Pai, com uma missão definida. Jesus queria cumprir a sua missão, só pensava nas coisas celestiais. Mas o povo judeu não. Eles só pensavam nas coisas da terra, só pensavam nas coisas humanas. E aqui nós vemos quanta diferença, queridos. Quanta diferença entre Cristo e os judeus. Quanta diferença entre Cristo e o mundo. Cristo é a fonte de luz e o mundo envolto em densas trevas. Cristo viveu para cumprir a missão, para fazer a vontade do Pai, e os judeus queriam fazer a sua própria vontade. Queridos, a diferença entre o perfil de Cristo e o perfil do mundo é gritante. E é aqui que eu quero chamar a nossa atenção. No início da nossa palavra, nós dissemos que o entendimento, né, de que nós somos reflexos da imagem de Cristo, né, que nós, os eleitos, os regenerados pelo Espírito Santo, somos reflexos da luz de Cristo, né, é extremamente importante para nós compreendermos por que Jesus disse que eles eram deste mundo, mas que Cristo não era deste mundo. Eu quero te convidar para que você leia comigo, abra a sua Bíblia, em Romanos, capítulo 8, no verso 29. Romanos 8, 29, depois nós vamos ler 2 Pedro. Romanos 8, 29 diz assim: pois aquele que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Vejam bem, aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para quê, queridos?
para serem conformes à imagem do seu Filho. Agora vamos ler lá em 2 Pedro. Vamos ver o que é que Pedro fala a esse respeito. 2 Pedro, capítulo 1, verso 3. Segunda Pedro, capítulo 1, verso 3 e 4. Diz assim: pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Verso 4. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Amém? Vejam, queridos, que Deus nos concedeu todas as coisas, né? E por meio delas, Ele nos concedeu as suas preciosas promessas para que por elas nós possamos ser coparticipantes da natureza divina. Então vejam aqui, queridos, que o eleito, o salvo, né? Ele é predestinado para ser conforme a imagem de Cristo e ele ainda é coparticipante da sua natureza divina. Então, queridos, se nós somos predestinados para sermos imagem de Jesus, se o salvo é coparticipante da natureza divina, né? Diante desse paralelo que Jesus faz entre os judeus e ele próprio, entre o mundo e Cristo, aonde é que o salvo, aonde é que o cristão se encaixa nisso, queridos? Ele se encaixa no mundo ou ele se encaixa em Cristo? Ele se encaixa na natureza mundana ou na natureza divina? É óbvio, queridos, né? A resposta é óbvia. Somos predestinados para sermos conforme a imagem de Jesus. Somos coparticipantes da sua natureza divina. Então, por acaso, queridos, nós vamos estar na mesma trincheira do mundo, nós vamos estar no mesmo lado do mundo que quer atacar Cristo, que odeia a Cristo? Ou nós vamos estar do lado de Cristo? Vamos ser coparticipantes da sua natureza? Vamos refletir a sua imagem? A resposta, como nós dissemos, é clara. É claro que nós devemos estar do lado de Cristo. É claro que nós buscamos a sua imagem, nós buscamos ser reflexo da sua imagem. E aí Jesus fala para aqueles judeus lá, queridos, que caso contrário, né? Se nós não formos coparticipantes dessa natureza, se nós não refletirmos essa imagem, ele diz o seguinte: por isso eu lhes disse que vocês morrerão, é o verso 24, por isso eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, porque se não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. Ou seja, queridos, as palavras de Jesus são claras. Vocês morrerão nos seus pecados se não crerem em quem Jesus é. Se nós não refletirmos a imagem de Cristo, amados, se nós não refletirmos a imagem de Jesus, nós morreremos nos nossos pecados. Se não houver diferença entre nós, entre o cristão e o mundo, nós morreremos nos nossos pecados. Não tem jeito. Ou nós somos regenerados, ou nós fomos transformados pelo Evangelho, ou nós pertencemos ao mundo. Não existe meio termo, não tem jeito, não tem outra opção. Ou nós somos pequenos luzeiros no mundo, ou nós somos trevas. Verso 25. Vamos voltar ao nosso texto do Evangelho de João, capítulo 8, verso 25. Diz assim: então lhes perguntaram: quem é você? Jesus respondeu: o que eu tenho dito.
a vocês desde o princípio. Muitas coisas tenho para falar e julgar a respeito de vocês. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele ouvi, essas digo ao mundo. Eles não entenderam que Jesus lhes falava do Pai. Então Jesus lhes disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. E aí, queridos, os judeus, para variar, né, como não podia ser diferente, não compreendem o que Jesus fala. Não compreendem o significado das palavras de Jesus. E aí Jesus, né, ele, como sempre faz, profere uma palavra com profundo significado espiritual. Os judeus não entendem, né? Diante das palavras de Jesus, afirmando que a sua missão, né, era fazer a vontade do Pai, era cumprir aquilo que agrada ao Pai. Diante de todo esse posicionamento incrédulo dos judeus, Jesus reafirma a sua autoridade, né? Identifica-se como o eu sou. Quando Jesus fala eu sou, queridos, os judeus entendem perfeitamente o que Jesus quer dizer. Esse termo eu sou, ele é conhecido dos judeus. Quer ver? Leia comigo. Vamos voltar lá para o Antigo Testamento, lá para Êxodo, capítulo 3, verso 13. E a gente vai ver que os judeus entendem perfeitamente quando Jesus diz que ele é, eu sou. Eles entendem. Olha o que diz o verso 13 aqui, 13 e 14. Moisés disse para Deus: eis que quando eu for falar com os filhos de Israel e lhe disser, o Deus de seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar, qual é o nome dele? Então, o que lhes direi? Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim você dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Então, a gente vê aqui, meus irmãos, que o texto, quando Jesus se identifica como o eu sou, os judeus entendem perfeitamente que Jesus está se identificando como eu sou, com a sua natureza divina, com a sua origem divina, como filho de Deus. Ou seja, Jesus está se identificando como Deus. Muito claramente, Jesus está se identificando como Deus, sem deixar qualquer dúvida para os judeus. E aí, diante de toda essa afirmação taxativa de Jesus, vejam como eles estão. O texto escrito é curioso, que a gente às vezes não consegue perceber, né? Certos nuances de como a pessoa fala. Mas você fazendo uma exegese do texto, você vai ver que eles estão ao tempo todo, desde o início, debochando do que Jesus está falando. Eles estão respondendo de forma maliciosa. Então, quando Jesus diz eu sou, que ele é Deus, o que é que os judeus respondem? Olha o que é que diz o verso 25, queridos. Então lhes perguntam, quem é você? Jesus responde para ele, né? Para o deboche, né? Jesus identifica-se como o Filho de Deus. Então a resposta de Jesus é uma outra pergunta. O que é que Jesus responde? O que é que eu tenho dito para vocês desde o início? Qual é o ensinamento que eu tenho falado a meu respeito desde o início? É como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, eu sou aquilo que eu sempre disse que eu sou, desde o início. O Evangelho de João, queridos, desde o início afirma que Jesus é Deus. O próprio João Batista testemunhou de Jesus, né? Ou seja, ao dizer que ele é o eu sou, ele está se identificando como o Messias. Ele está reafirmando a sua natureza. E aí Jesus fala para eles, quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou. Jesus, com essas palavras, ele está dizendo o seguinte, que quando ele está primeiro prevendo a sua crucificação, né?
E ele está deixando claro que após a sua morte e ressurreição, a sua natureza divina, a natureza do seu ministério, vai ser totalmente esclarecida. Ou seja, após a sua morte, após a sua ressurreição, estará totalmente claro o ministério a respeito de Jesus. A gente sabe que nem os próprios discípulos de Jesus entenderam plenamente essa questão da origem divina de Jesus antes da sua morte e ressurreição. Eles passaram a entender depois, após a sua ressurreição. Amém? Para concluir, queridos, vamos rapidamente tirar alguns aprendizados dos quais a gente pode aplicar diretamente em nossas vidas aqui. Primeiro, queridos, nós já vimos, né? O cristão regenerado, o cristão eleito, ele é reflexo da imagem de Cristo. O cristão está unido a Cristo na sua morte e ressurreição. Então, os efeitos sobrenaturais da morte e ressurreição de Cristo, eles estão presentes na vida do regenerado, estão presentes na vida do cristão, queridos. E essa realidade espiritual, ela é extremamente importante para a nossa forma de vida. Eu queria te convidar para você ler ainda um texto comigo também, lá em Romanos. Romanos capítulo 6, um texto muito conhecido. Romanos capítulo 6, verso 3 em diante. E a gente vai ver que essa realidade ela é extremamente importante, pois o cristão passa a ser co-participante da natureza divina de Jesus. Diz assim, verso 3. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. Vejam, aqui é o verbo presente, isso é importante isso aqui. Quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Verso 11. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Amém? A nossa velha natureza, queridos, a nossa natureza mundana, a nossa natureza que se identificava com as trevas, a nossa natureza que se identificava com aquele mundo, com o mundo que Jesus apontou os judeus, dos quais morrerão dos pecados. A nossa natureza, ela foi crucificada com Cristo. E vejam que quem morreu está justificado do pecado. Não vai ser justificado do pecado. Está justificado do pecado. Ou seja, queridos, a nossa natureza foi crucificada com Cristo. Portanto, o salvo, ele está justificado do pecado. Mas a sua natureza mundana também morreu. O peso do pecado, a corrente, as cadeias que nos prendiam ao pecado, queridos, foi quebrada. O corpo do pecado foi destruído da vida do cristão. É claro, eu preciso fazer aqui um esclarecimento. E nós vivemos ainda em uma fase intermediária, né? Ou seja, uma fase de aperfeiçoamento. Né? Os efeitos judiciais da morte de Cristo, os efeitos justificadores da morte de Cristo, eles foram imediatos. Ou seja, nós estamos justificados do pecado. Mas os efeitos práticos, eles são progressivos. A gente sabe disso. Né? Eles são progressivos,
mas são perceptíveis. Eles têm que existir, deve existir na vida do cristão. É aquilo que a gente chama do processo de santificação. Lá em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, diz assim: todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor. Ou seja, o fato de estarmos unidos a Cristo na sua morte, queridos, nos proporciona uma mudança gradual de vida, contínua, nos transformando na imagem de Jesus. Então, se isso é realidade, amados, se nós somos eleitos de Deus, se nós somos salvos pelo Senhor, nós devemos viver de acordo com essa vocação. Devemos viver de acordo com isso, com esse chamado, com essa realidade nas nossas vidas. Lá no apóstolo Paulo, queridos, aliás, o apóstolo Pedro, ele na segunda epístola, mesmo texto que nós lemos, esse texto que nós acabamos de ler, primeiro capítulo, ele diz assim, olha, por isso, no versículo 10, por isso, irmãos, procurem com empenho, cada vez maior, confirmar a vocação de vocês, a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Então, vejam que Pedro deixa claro que o processo de aperfeiçoamento na vida do cristão, a santificação, ela também depende do empenho do cristão, queridos. Também depende do empenho. E Jesus falou, para os judeus que eles eram deste mundo, eles estavam apegados às coisas do mundo. Os interesses deles eram mundanos. Jesus era de outro mundo. Nós somos do mesmo mundo de Jesus, queridos. Nós somos de Cristo, nós somos do time de Jesus. E aí, queridos, que partido nós vamos tomar? A natureza que nós pertencemos hoje é a natureza divina. Paulo falou aos Colossenses, eu estou citando vários textos aqui, que você não precisa abrir, se quiser depois rever a gravação e confirmar o texto. Colossenses capítulo 3, verso 1 a 3, diz assim, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas coisas que são daqui da terra. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. E vejam aqui, os judeus, o mundo, busca as coisas da terra. Os interesses são mundanos, mas nós devemos buscar as coisas do alto. Pensar nas coisas do alto. Portanto, amados, vamos nos desligar das coisas mundanas. Vamos nos desligar das coisas terrenas. Precisamos buscar as coisas do alto. Então, a gente não pode, queridos, estar excessivamente preocupado, ligado com as coisas do mundo. Nós devemos nos desapegar das coisas do mundo. Devemos identificar as coisas que nos conduzem ao pecado, aquilo que nos faz pecar, e nos desapegar dessas coisas. É o mundo que é apegado. Então, nós devemos abandonar definitivamente isso. Devemos nos empenhar na prática de boas obras, na prática de qualidades que fazem com que a gente reflita a imagem de Cristo. Empenhar-se é dedicar, é concentrar esforços. E vejam que o cristão, nesse momento, queridos, ele colabora com o seu processo de santificação. É claro que a gente sabe que Deus é que opera em nós tanto o querer quanto o realizar. No fundo, se nós nos esforçamos, é o Espírito Santo que está trabalhando em nós. Então, meus irmãos, para concluir, revistamos-nos das armas da luz. Busquemos as coisas do alto. Que os nossos olhos estejam voltados para a cruz, para o alto. E nós possamos buscar o prêmio da soberana vocação. Como o apóstolo Paulo falou lá em Filipenses, capítulo 3, verso 14. Para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Senhor Deus, muito obrigado, Pai.
Obrigado porque Tu conquistaste, Senhor, este direito para nós, Senhor. Tu nos deste, Senhor, a prerrogativa, Senhor. Tu nos deste, Senhor, o poder de sermos transformados em Teus filhos, Senhor. Portanto, Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu compartilhas conosco a Tua natureza, Senhor, a natureza divina. Tu nos resgataste, Senhor. Tu nos justificaste, Pai. Portanto, Pai, olha para os nossos corações. Trabalha, Senhor, nos nossos corações para que nós possamos ter disposição, Senhor. Para que nós possamos ter poder, Senhor. De lutar, Senhor, de nos esforçar, de nos empenhar, Senhor. Para refletirmos mais e mais a Tua imagem, Senhor. Abandonando, Senhor, tudo aquilo que nos prende ao mundo. Tudo aquilo que nos liga, Senhor, excessivamente a este mundo que está nas trevas, Senhor. Que a nossa mente possa estar voltada para o céu. Que a nossa mente possa estar voltada para as coisas celestiais, para o alto, Senhor. Que é onde Tu estás assentado, Senhor, à destra de Deus. Porque, Senhor, a Tua palavra diz que nós estamos mortos. E a nossa vida está oculta, guardada contigo, Senhor. Ó Pai, dá-nos a Tua graça, Senhor. Dá-nos força. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, esteja sempre presente em nós, Senhor. Nos capacitando, Pai, a fazer isto, Pai. Muito obrigado. Obrigado por este dia, por esta manhã, Senhor, abençoada, quando nós podemos aprender, Senhor, de Ti. Que nós possamos ser, Senhor, edificados, Senhor, pela Tua palavra, fortalecidos, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Abençoa os Teus filhos, Senhor, que aqui chegaram, os Teus filhos que estão nos seus lares, Senhor, nos assistindo. Fica conosco neste domingo, nos dá, Senhor, o restante de domingo na Tua presença e contigo, Senhor. Em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso querido e eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo do Senhor, agora e para sempre. Amém. Amém, Amém, queridos. Avisa da próxima reunião. Nossa próxima reunião fala para convidar outras pessoas. A Kézia está me lembrando aqui, para convidá-los, querido, na nossa próxima reunião, né? No próximo domingo, todo domingo, a gente está aqui, a menos que Jesus volte, né? Nos leve para si, aí a gente já vai se encontrar na eternidade, transformadas, né? Nós vamos estar aqui no próximo domingo, a partir das 10, aqui no Hotel Estado, da Sala Ver o Rio. Também vamos estar transmitindo pela internet, né? Mas queremos convidá-los a estar aqui conosco para juntos adorarmos a Deus. Bem?